Atos, capítulo de número 7, e o versículo de número 25. Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus queria lhes dar liberdade por suas mãos, mas eles não entenderam. Vamos ler junto? Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade por sua mão, mas eles não entenderam. Poder sentar. Teve a oportunidade de estar cultuando a Deus juntamente convosco nesta noite. É uma noite de ceia, uma noite de comunhão, a verdadeira cainonia, como é dito no grego, comunhão. E geralmente nos cultos de ceia se entende que se deva falar sobre a ceia, sobre o sangue e coisas desta natureza. Mas eu entendo que vocês são bem ensinados quanto a esta magnífica cerimônia que é a ceia do Senhor. E indagando a Deus que mensagem eu traria ao coração da igreja, desde antes de ontem e hoje, que Deus tem nos dado esta palavra para falarmos sobre as marcas do chamado. É um assunto que eu acredito que o Espírito Santo queira falar com todos nós, pois haja vista que estamos aqui hoje, a igreja está parecendo um jardim florido, e essas flores que a vocês transpiram o bom perfume de Cristo, e a gente se sente bem no meio dos irmãos. Agradeço o brilho que nos trouxe, o pastor da igreja local que confiou em a gente estar com vocês aqui nesta noite. Amém? Meus amados, o Espírito Santo ele quer fortalecer-nos nesta noite e nos chamar para entender por que cada um de nós estamos aqui. Nenhum de nós que estamos aqui estamos por acaso. Não somos obra do acaso. Vocês já têm ouvido alguém falar isso. Nós somos um projeto de Deus na terra. A Bíblia diz que em Marcos capítulo 3, versículo 13, tem uma palavra que nos diz assim: e subindo Jesus ao monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Primeira coisa que o Espírito quer que venhamos recordar, que nós fomos chamados por Cristo para servi-lo nessa terra. Não fomos chamados somente para vir à igreja, assistir os cultos, cantar, pregar e voltar para casa, e isso ano após ano. Não. Talvez se fosse pela vontade do homem, você não estaria aqui. Talvez se fosse dentro da perspectiva humana, você não estaria aqui. Mas graças a Deus
que a Bíblia nos revela que o Senhor tem uma decisão soberana. Ele não tem um método, ele tem uma soberania em chamar como chamou cada um de nós. Aleluia, glória. O texto diz em Marcos 3:13: e subindo Jesus ao monte, ele não chamou nenhum dos discípulos embaixo. Ele reuniu-se com eles e disse: eu quero tratar de um assunto com vocês lá no monte, e eu aguardo vocês lá. E foi. E os discípulos, ouvindo o chamado do mestre, subiu aquele monte. E subir morro não é fácil, principalmente quem tem uma idade assim igual a minha. Subir um morro com 50, 60 anos não é coisa fácil. Mas o Senhor chamou eles para o monte. Quando chegaram no monte, pronto, Senhor, estamos aqui. Aí ele foi e escolheu os 12. Escolheu lá em cima. E aqui está uma revelação da palavra. Por que Jesus não fez a escolha deles lá embaixo? Teve que fazer lá em cima. Porque no em cima do monte eles receberiam o chamado. E depois de receber o chamado no monte, ele tinha que aprender uma matéria que é descer. Glória a Deus. O Espírito Santo já está revelando alguma coisa a alguém, pois a Bíblia diz que os que são espiritual discernem bem todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, versículo 12, que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que dele nos é dado gratuitamente. Eu quero dizer para você que a unção que você vai receber nesta noite, neste culto de ceia, você vai receber gratuitamente. Saudade de Deus, aleluia. Subiu ao monte e chamou para si. Não chamou para nenhuma instituição religiosa. Chamou para ele. Chamou para si. E às vezes alguém prega por aí, nas igrejas, e diz: olha, venha para minha igreja, Deus está te chamando aqui, e vira porque torna. Eu me lembro que quando o saudoso Davi Miranda era vivo, ele pregava: meus irmãos, minhas irmãs que saíram da Deus é bom, estão nas outras igrejas, o Espírito Santo manda vocês voltar para cá, senão vocês vão morrer. Isso é loucura do homem. O texto diz: chamou para si. Chamou para si. Agora, eu louvo a Deus por Jesus ter me chamado para Ele na Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus porque Jesus me chamou para Ele em uma igreja que tem doutrina e tem palavra. Por isso eu nunca achei motivo algum de sair das Assembleias de Deus. Hoje é normal você ver alguém que hoje você encontra ele: a paz do Senhor, meu irmão. Ô meu irmão, a paz do Senhor, que coisa boa, que fala das estranhas. Daqui a um tempo: meu irmão, graça e paz. Depois: meu irmão, a paz de Deus. E olha, e aí, gente, porque está sempre mudando de igreja. E os antigos diziam assim: que pedra que não para, não cria lodo. Eu trabalho volta na região interiorana e a gente sabe que quando uma pedra tem lodo, você sabe o que é lodo, né? Ela fica lisa, fica grossa, porque ela esteve parada ali. Eu quero dizer com esta palavra, para você receber o que Deus tem para você, você não precisa sair daqui para outro lugar. Porque se você não receber aqui,
você não recebe em lugar nenhum na parte do planeta. Porque o Espírito Santo sabe, quem está já no coração pensando, eu não estou me dando bem aqui. Ninguém me recebe, ninguém me aceita, eu não me sinto bem. Não! O Espírito Santo me mandou nesta noite aqui para dizer para você que pedra que não para, não cria dor. Glória a Deus. Chamou para si os que ele quis. O Senhor é o que aqui na obra de Deus? O Senhor é o que aqui na obra de Deus? Qual obreiro? É pastor, diácono, presbítero? O Senhor é presbítero. Certo? Então o Senhor é um presbítero. Nunca diga assim, eu sou um presbítero. Diga, eu sou o presbítero. Você está me entendendo? O Senhor é o que aqui? Presbítero. Então eu só quero perguntar assim: ei, você é um presbítero? Não, eu sou o presbítero. Porque mais do que o título, é a unção que Deus derrama sobre nós. É amado? Glória a Deus. Mas nós sabemos, tem que dizer assim: e chamou para si os que ele quis. Uma decisão soberana. Se fosse por outro, você nem crente seria. Mas você está aqui por uma decisão soberana de Cristo. Ele escolheu você, apontou o dedo e disse: tu és teu. Chamei-te pelo teu nome, quando tu ainda estava no ventre da tua mãe. 1 Crônica, capítulo 17, versículo 8. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. E eu quero que você, pela fé, receba esta profecia. E esta profecia é verdadeira. Eu já estive pregando algumas igrejas por aí e dizendo: eu tenho mais de 30 anos de crente. Deus falou comigo mais ou menos 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes em 30 anos, ou mais de 30 anos que eu tenho crente. Mas tem gente que todo dia Deus está falando com ele, está falando com ela. Assim diz o Senhor. O Senhor me manda te dizer: tenhamos cuidado com esse negócio. E o Senhor me manda te dizer: deixe para falar só quando Ele falar mesmo. Porque quando Deus fala, a igreja sente, a glória desce, a igreja glorifica, porque ela conhece a voz do seu Senhor. Eu sou um tipo de pregador do tempo antigo da velha guarda. Eu só falo quando Deus diz fala. Mas também não digo para me exaltar e para me levar glória. Mas se eu falar, a pessoa pode encomendar um caixão. Porque Deus falou. Mas se Deus falar, pode estar morto, vai ficar vivo. Porque a palavra de Deus ela é poder. Então eu não preciso fantasiar dentro de uma igreja que Deus está me revelando, enquanto Deus não me revelou nada. Mas eu acredito e digo para a igreja: aqui está a verdadeira profecia. E nesta noite Deus vai falar contigo por esta palavra. Então lá vai a primeira profecia para você. Para que você saiba que é contigo mesmo que Deus está falando. 1 Crônica 17, versículo 8, o Senhor diz: eu estive contigo por todos os lugares por onde tu andou. Você se lembra por onde você tem passado? Talvez você se lembre quando você pensava que ele ia morrer no leito do hospital, mas o Senhor te mandou a palavra que tu não morreria e você está aqui. Aleluia. Você se lembra do momento de crise financeira, quando você chorava dizendo Senhor, e Ele te respondeu? Você se lembra quando você sentia um chamado e alguém disse que você não serviria e você está exercendo o chamado? Porque o Senhor disse: eu estive contigo por todos os lugares por onde tu andou. Aleluia, creio. E derrotei os teus inimigos diante de ti. O Senhor está dizendo: foi eu que venci os teus inimigos. Não foi a tua capacidade que abriu aquela porta. Foi eu que abri. Verdade. Não é porque você é bom, foi a
contigo por todos os lugares por onde tu andou, e venci diante de ti os teus inimigos. Aquela vitória foi o Senhor que te deu. E ele diz assim: e eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aleluia. Vou repetir o versículo. 1 Crônica 17, versículo 8. Estive contigo por todos os lugares por onde tu andou. Eu venci os teus inimigos diante de ti. Não foi tu que venceu, foi eu que venci a tua batalha. E eu te dei um nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aleluia! Ele me deu um nome, como o nome dos grandes que há na terra. João era apóstolo, Pedro era apóstolo, mas ele se apresentava e dizia: eu, presbítero, igualmente a vós. Ele tinha o prazer de dizer: eu sou um presbítero. Glória a Deus. Chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Subiu ao monte e ensinou os discípulos a descer depois do chamado. O que o Senhor quer que nós entendamos, que depois que Ele me chama, Ele distribui os dons entre a sua igreja. Aquele que foi chamado e escolhido para fazer a sua obra, deve igualmente os discípulos a aprender a descer. Aleluia. Porque até Ele, para salvar o mundo, Ele teve que descer do céu. E depois que desceu do céu, desceu até o batismo de João no Rio Jordão. E sabe por que ele foi batizado no Rio Jordão e não na piscina de Herodes? Porque o Rio Jordão, esse nome Jordão, significa aquele que desce. Jesus nos ensinou que após o chamado para fazer a sua obra, nós temos que descer na presença dele. E nesse culto de ceia, o Espírito Santo está falando conosco. Deus também chamou Moisés. Depois que Abraão morreu, depois que morreu José, Gênesis capítulo 50, 300 e poucos anos depois, mais de 3 séculos,